Olá, tudo bem? Neste vídeo sobre geometria plana, nós vamos estudar os paralelogramos e as suas propriedades. Primeiramente, vale reforçar, o nome desse quadrilátero é paralelogramo e não paralelograma, como muitas pessoas, de uma maneira insistente, continuam dizendo. O nome correto é paralelogramo. Muito bem. O que é, então, um paralelogramo? É um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos e congruentes. Primeiramente, quadrilátero é um polígono que tem 4 lados. Essa palavra, paralelos, são lados que possuem aí, vamos dizer, a mesma direção, lados que não se cruzam, que as retas que os contêm não se cruzam. E congruentes, na geometria, significa que possuem a mesma medida. Como exemplo, nós temos aqui um quadrilátero ABCD, ele é um paralelogramo. Aqui eu tracei a altura, a gente pode dizer que esse segmento de reta DH é a altura, mas falando sobre a figura que está aqui com esses traços contínuos. AB e CD são lados opostos. De acordo com a definição do que é um paralelogramo, os lados AB e CD ou DC, além de serem paralelos, esse símbolo aqui com as duas barrinhas é o símbolo de paralelismo, esses segmentos também são congruentes. Esse aqui é um dos símbolos utilizados para congruência. Então, os lados opostos AB e CD são paralelos e congruentes. Porém, existe um outro par de lados opostos, que são os lados AD e BC. Como esses lados são opostos, de acordo com a definição do que é um paralelogramo, eles são paralelos e também são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. E agora a gente vai falar sobre uma série de propriedades que esse quadrilátero especial, o paralelogramo, possui. Primeiramente, cada diagonal do paralelogramo o divide em 2 triângulos congruentes. Vamos pensar aqui na primeira diagonal, a diagonal AC. Ela está dividindo esse paralelogramo em 2 triângulos congruentes, que são os triângulos ABC e os triângulos ADC. São 2 triângulos congruentes formados aí por esse traço da diagonal AC. Mas existe uma outra diagonal, que é a diagonal BD, e também essa diagonal divide esse paralelogramo em 2 triângulos congruentes, que são os triângulos ABD e CBD. Também são 2 triângulos congruentes formados pelo traço de diagonal BD. Outra propriedade, ainda falando sobre as diagonais. As diagonais, agora nós vamos pensar nas duas, elas se interceptam mutuamente ao meio. O que isso significa? Elas se cruzam num ponto que a gente vai chamar de ponto M, por representar o ponto médio, e esse ponto M, ele é o meio das duas diagonais. Então, nós podemos dizer que esse ponto M divide a diagonal AC ao meio, portanto, o segmento de reta AM é congruente ao segmento de reta MC, tem a mesma medida, e também o segmento de reta BM tem a mesma medida do segmento de reta MD. Aqui é importante esclarecer o seguinte: esse é um paralelogramo, não significa que, como esse ponto aqui é o meio das duas diagonais, não significa que essas duas diagonais são iguais. O que a gente sabe por essa propriedade é a seguinte: essa propriedade nos diz o seguinte, que independente, seja lá qual for o comprimento de cada uma dessas diagonais, esse ponto M é o meio das duas.
Nessa figura, por exemplo, a gente percebe que a diagonal AC ela é menor que a diagonal BD. Independente disso, elas se cruzam no ponto médio das duas. Então, elas são divididas ao meio, cada uma delas por esse ponto M. Mas não significa que necessariamente essas duas diagonais vão ter o mesmo tamanho, ok? Apenas elas serão divididas ao meio e os dois segmentos formados aqui em cada uma possuirão a mesma medida. Agora nós vamos falar um pouco sobre os ângulos do paralelogramo. Os ângulos opostos são congruentes, então vamos pensar. Temos aqui os ângulos A e C, eles são opostos, estão marcados de verde. Como eles são opostos no paralelogramo, eles também são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. E o outro par de ângulos opostos, B e D também são congruentes, possuem a mesma medida. Um raciocínio um pouco óbvio. Dois ângulos que estão em um mesmo lado do paralelogramo são suplementares. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus. Se nós temos dois pares de ângulos, cada par sendo aí, os dois ângulos formados congruentes, é natural concluir que dois ângulos que estão no mesmo lado, como estão marcados de cores diferentes, um obtuso, um ângulo agudo, eles são suplementares. Isso acontece no paralelogramo. Não pense que isso acontece aí em qualquer quadrilátero. É apenas nos paralelogramos. Então, A mais B estão em um mesmo lado, são suplementares, então a soma deles é igual a 180 graus. Da mesma forma, a gente pode pensar B e C também são suplementares, então a soma deles é igual a 180 graus, a soma de suas medidas. Também, se somarmos C e D, 180 graus. E D e A também estão em um mesmo lado, são suplementares. A soma deles, portanto, é 180 graus. Raciocínio tranquilo, mas isso é válido apenas para os paralelogramos, ok? Então, fazendo um resumo de tudo que a gente viu. O paralelogramo é o quadrilátero que possui os lados opostos paralelos e congruentes, ou seja, paralelos e que possuem a mesma medida. Cada diagonal de um paralelogramo o divide em dois triângulos congruentes. As diagonais de um paralelogramo se interceptam mutuamente ao meio. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. E dois ângulos que estão em um mesmo lado de um paralelogramo são suplementares. Nós vimos todas essas propriedades, essas características desses quadriláteros que são os paralelogramos. A vantagem é que, como esse vídeo está aí na internet, você pode voltar e verificar e rever cada uma dessas propriedades até que você as tenha memorizado e compreendido bem. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você clicar em qualquer região da tela, você irá se inscrever em nosso canal de vídeos e assim receberá todas as atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participo, você pode me encontrar lá. E aqui embaixo o endereço do meu site, auladoguto.com.br. Um grande abraço e até a próxima videoaula.